gente, eu sou a Camila Genaro, sou contadora de histórias e eu tive a honra de ser convidada para participar desse sarau de Natal. E aí eu fiquei pensando que história que eu ia contar. Eu não sei porque você, não sei se você é assim, porque eu sou. Eu fico pensando que história contar. Aí eu sempre acho que vou contar uma história e aí eu ligo a câmera, liguei a câmera, tô aqui com vocês agora e já decidi contar uma outra história que eu nem tinha imaginado que eu ia contar, mas que tem muito a ver com o espírito natalino. Uma história de persistência, uma história de esperançar, uma história, minha gente, de não desistir, sabe? De perseverança. E ela começa mais ou menos assim. Dizem que era uma vez um fiapinho de água. Ele era tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, sem força. Só ali. Só que esse fiapinho de água morava em cima da montanha. E lá de cima daquela montanha, ele conseguia ver um horizonte. E naquele horizonte, minha gente, tinha um mar. Um mar que era uma lindeza, era uma imensidão. E ele queria muito, muito chegar perto daquele lugar. Ele queria chegar perto do mar, ele queria sentir o cheiro. Ele queria ver como é que era, ele queria sentir o mar. Só que ele só era um fiapinho de água. Sem força. Mas ele foi lá. Tomou coragem. Porque ele era um fiapinho de água sem força, mas ele tinha coragem, minha gente. E aí ele foi lá, tomou aquela gota de coragem, ainda mais forte, mais potente, e ele desceu devagar. Devagar. Aquela montanha. E no meio do caminho, ele foi encontrando outras águas. E aquele fiapinho de água, que era fraco, não tinha muita correnteza, foi se tornando um córrego. Criou um pouquinho mais de força. E com aquele pouquinho mais de força, ele foi descendo cada vez mais forte pela montanha. E aí ele foi descendo e foi encontrando outras águas, outras águas, outras águas. E aquele fiapinho de água, que depois virou um córrego, agora era um rio. Um rio potente, de correnteza forte, minha gente. E ele descia todos os obstáculos que vocês puderem imaginar, ele passava. E transpassava. E passava. E passava. E de repente, ele se viu num lugar que ele não conhecia. Ele se viu num lugar que ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente e era só areia. E ele tentava passar e ele não conseguia. E ele tentava de novo, ele não conseguia. E ele tentava mais uma vez, ele não conseguia. Ele começou a desaparecer, sabe? No meio da areia. Ele achou esquisito aquilo, ele achou estranho. E ele escutou uma voz que vinha de lá, do meio das areias. Se deixa transformar. Vá. Se deixa transformar. Evapora, deixa, vai. Ele falou, eu já me transformei tanto. Eu era só um fiapinho de água que virou um córrego. E agora eu sou um rio potente de correnteza forte. Eu vou me transformar mais? Não, já tá ótimo desse jeito. Não vou mais. Não. E ele tentou, viu, minha gente? Muitas vezes. Tentou passar por aquela areia. E vamos combinar aqui. Tem uma conversa entre você e eu e você. Me diz uma coisa. Água parada no meio da areia vira lama. Vira lama. E lama, aquela água parada com lama, vira depósito de bicho. Só, não é?
começa a nascer um monte de bichinho esquisito lá. E aí ele falou, eu acho melhor eu escutar aquela voz. Eu acho melhor eu me transformar. E lembra porque eu falei pra vocês que ele era corajoso? Aham. Ele tomou coragem de novo. Tomou coragem de novo. Esperou um dia, assim, que tivesse sol, mas que tivesse vento. O sol bem quente, sabe, gente? Aí ele esperou aquele sol bem quente. E ele foi deixando evaporar. Foi deixando. E ele foi subindo. E lá em cima, no céu, ele começou a sentir coisas que ele nunca tinha sentido na vida. Eram sensações, era um vento que levava ele. E quando ele olhou para baixo, ele viu coisas também que ele nunca tinha visto. Ele viu, olha, ele viu crianças brincando no parque. Ele viu o casal de velhinhos de mãos dadas na praça. Ele viu muita coisa feia também. Ele viu guerras, ele viu gente brigando, ele viu intolerâncias, ele viu um tanto de coisa que ele falou, nossa, credo, é isso? E ele foi andando e foi reconhecendo um mundo diferente. Ele viu as pessoas celebrando, ele viu as pessoas celebrando o Natal, as famílias reunidas, gente partilhando o pão, gente partilhando a comida. Porque quem tem fome tem pressa, como diria o Betinho. Pois é, ele viu muita coisa. E quando aquele vento foi levando ele lá para cima do mar, ele olhou aquela imensidão. E naquela hora, naquele instante, ele se deixou chorar. E ele foi caindo as lágrimas e se transformando novamente em água. E a água foi descendo, descendo, descendo. E a água foi pingando lá no mar. E naquele instante, aquele fiapinho de água que morava em cima da montanha, que outrora foi um córrego. E depois um rio potente. Ali, naquele instante, ele era o mar. Eu desejo, do fundo de toda a minha alma, que você se transforme. Sempre. Que a gente não permita, nunca, que a gente seja lama, sabe? Não. Água parada. Não. Sejamos aquele fiapo de água que teve coragem de se transformar na imensidão do mar. É o meu desejo para vocês, nesse Natal e para o ano de 2023. Sejamos sempre. Beijo grande e até a próxima. Obrigada pelos ouvidos atentos. Fui!